Vocês já estão cansados de saber, mas eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Como é que vocês estão? Eu sou o Thiago Lacerda, aqui da Patrono. Esse é o Todo Santo Dia, série diária onde a gente descobre todos os santos prescritos para o dia de hoje. Nós não temos apenas um santo do dia, como talvez muitos imaginem aí, nós temos muitos santos. Hoje mesmo, dia 6 de fevereiro, nós temos 14 elogios e alguns elogios com muitos santos, como é o caso do primeiro destaque, inclusive. Mas antes de eu falar sobre ele, eu vou pedir a tua inscrição. Nós precisamos chegar a 500 inscritos o quanto antes. O teu like e o teu comentário. Vai trocando ideia comigo aqui, já vai comentando. Compartilha a tua experiência, o que tu tá sentindo, o que tu tá, os insights que tu tá tendo ao ouvir falar do Santos. Se tem alguma correção, se tem algum complemento, fica à vontade. Esse é o nosso espaço de conversa, certo? Vamos ao mapa para a gente começar o nosso primeiro elogio. Nós falamos dele ontem. São Paulo Miki, santo do Japão, ó. Que esse é o mapa do século XVI. São Paulo Miki. Ontem nós tivemos a paixão de São Paulo Miki e companheiros, e hoje nós temos a memória dele. Então, como provavelmente por algum motivo de liturgia, ou do santo de ontem, ou mesmo, né, eu supus, ontem falei sobre isso, uma suposição de que talvez, por conta dessa diferença de horário entre o Ocidente e o Japão, enfim, tô chutando, né? Não sei se é isso. Mas nós temos a memória de São Paulo Mickey e de seus companheiros um dia depois do dia da morte deles mesmos, que foi ontem. Então nós vimos isso num elogio ontem, e hoje nós temos o seguinte elogio, muito mais completo que o de ontem. Memória dos santos Paulo Mickey e companheiros. Temos ali abaixo no anexo, como de costume, a lista de todos os companheiros. Mártires em Nagasaki, no Japão. Agravando-se a perseguição contra os cristãos, foram presos, atormentados e condenados à pena capital 8 presbíteros ou religiosos da Companhia de Jesus e da Ordem dos Frades Menores, procedentes da Europa ou naturais do Japão, e 17 leigos. Todos eles, também os adolescentes, foram crucificados por serem cristãos, manifestando a sua alegria por terem a graça de morrer de modo semelhante ao de Cristo. Em 1597. São Paulo Miki é o proto-mártir do Japão, ou seja, é o primeiro mártir japonês. E, curiosamente, inclusive contradizendo muito do que eu sempre falo aqui, que é a regra geral, São Paulo Miki está nas primeiras décadas de catolicismo ali, é um mártir nativo do Japão, mas que morre no início da missão, das pregações. A gente vai ter, eu sempre comento que aqui em toda essa região do leste asiático aqui, e aí pegamos Vietnã, Japão, Coreia, China. O martírio, né? As missões começam no século XV, XVI, ali o martírio ele se dá ao longo dos anos 1600, 1700, 1800. Normalmente, nós temos nesses primeiros séculos de mártires, mártires europeus, que são aqueles que vão em missão. E ao passo, com o tempo, né? Ao passo que as comunidades vão se estabilizando, se estruturando, nós passamos a ter sacerdotes nativos, catequistas nativos, às vezes até bispos nativos. Então, os mártires também vão sendo os nativos. Mas São Paulo Miki está no início do início. Vejam, 1597, é, São Francisco Xavier, fundador dos jesuítas junto com Santo Inácio de Loyola, o grande evangelizador do Japão, chegou lá, se eu não me engano, na década de 20 desse século, 1520, alguma coisa. Então, a gente está muito próximo aí. Os relatos nos dizem que em talvez 20 anos, não me lembro exatamente se é em 20 anos, ou talvez eu esteja misturando os 20, mas que em 20 anos uma comunidade contava com mais de 20 mil pessoas, é algo do gênero, assim. 1549, São Francisco Xavier. Chegou, eu peguei muitos 20. São Francisco Xavier chegou em 1549. E que cerca de 20 anos depois da sua morte, a comunidade já contava com mais de 20 mil pessoas, tá? Então, esses são os dados. Eu botei 20 em tudo.
Mas é isso que a história nos indica. Obviamente, aqui a gente tem um grande santo evangelizador e uma comunidade que cresceu fora dos padrões, assim, que não é comum que isso aconteça na história da igreja, na evangelização dos povos. Então, também é por isso que nós temos São Paulo Miki já um nativo, sendo o primeiro mártir da missão no Japão. Ele morreu em 1597. Nós temos aqui a lista com todos os nomes. Lembrando que aqui embaixo nós temos a lista com o nome dos santos de hoje e o link para o martirológio, onde vocês encontram também essa lista anexa. E os próprios elogios, né? Então, é um grande santo, um santo muito importante para a cultura japonesa. Eu sempre brinco, se tu gosta de anime, por exemplo, tá aí, ó. Tá aí um santo muito bom de se pesquisar. Imaginem que ele viveu exatamente naquele Japão feudal que a gente está acostumado a ouvir sobre, né? Inclusive, 1597, um Japão mais feudal, digamos assim. A gente muitas vezes está acostumado já a ver o Japão, sei lá, dos samurais no período da pólvora, já mais desenvolvido. O Japão ficou assim por muito tempo, né? Em comparação ao Ocidente, assim, ficou na sua estrutura por muito tempo. Então aqui a gente tem um Japão classicíssimo, digamos. Indico veementemente que pesquisem a história dele, por ser por ser o protomártir, por ser um ponto fora da curva dessa lógica de martirizados missionários e depois nativos. Então tudo isso nos traz que é um grande santo, uma grande história, tá? Só para inclusive outro ponto curioso, né? Nagasaki, que é uma das cidades que recebeu uma das bombas da Segunda Guerra Mundial. É a cidade de São Paulo Miki, é bem ao sul, mais ou menos aqui. Então ela tá ainda mais próxima, mais ligada a essas realidades aqui ao litoral da China, a Coreia. Então faz mais parte ainda do contexto dessa desse martírio do que o norte, por exemplo, ainda que seja uma ilha pequena e tudo mais, mas mais ao sul há mais uma integração ainda, né? E, obviamente, tem essa relação com a cidade que sofreu com o ataque de bomba atômica em 1945. No segundo elogio, temos em Arvena, na Aquitânia, Santo Antoliano. Eu tenho muita dificuldade de ver. É Antoliano. Essa fonte aqui, quando tá em negrito, ela mistura o I e o L, são muito parecidos. Acho que a idade tá pegando. Mártir, então, da França, não temos informação se ele era presbítero, bispo, então provavelmente não era. Século III, vocês já sabem, século III, a gente ainda está no tempo de perseguições de Roma, então provavelmente é um católico, um paroquiano de aldeia, digamos, um católico inserido na comunidade, numa comunidade que por algum motivo, a Aquitânia, não sei, Arvena não é uma cidade que eu não conheço. A Aquitânia teve muitas cidades assim, bem romanizadas, mas não sei se é o caso. Vou botar aqui só pra vocês, a Aquitânia é bem o litoral da França, é essa região aqui, ó. Inclusive é a região que alguns séculos depois vai ser uma região de muitos mosteiros, se eu não me engano, Cluny foi doada pelo Duque de Aquitânia. Posso estar misturando as coisas agora, que tô com vários assuntos de comentei que vocês estavam, tô gravando de novo o Pilares da Ordem, então já tô misturando aqui as ordens na cabeça, mas acho que foi o Duque de Aquitânia. Muitos séculos depois, né? Não aqui a gente ainda tá falando da Aquitânia romana, né? A Aquitânia depois vai ser parte do Império, do Reino Franco, Carolíngio, etc. Século 6, 7, 8, 9, né? No terceiro elogio, nós temos na Síria a comemoração de São Silvano, bispo e mártir, que depois de presidir a esta igreja durante 40 anos, por fim, no tempo do imperador Maximino,
foi lançado às feras e recebeu a palma do martírio, juntamente com o diácono Lucas e o leitor Mócio, cerca de 235 ou 238. Aqui a gente tem a mesma questão do Santos de ontem, né? Uma citação ali. Me parece que são três santos, tá? Que a gente tem aqui no, no elogio. Não é muito comum que apareça. Inclusive o próximo, por exemplo, vocês vão ver aqui, é em Cesareia da Capadócia, na Turquia, Santa Doroteia, Virgem e São Teófilo, estudante. Então aqui nós já temos a indicação de que os dois são santos e que é justamente disso que o elogio está falando, tá? No caso de cima, a gente é um pouco diferente. Então, não sei se é exatamente isso. Já falando do terceiro elogio, bom, sobre São Silvano, a gente tem a Síria aqui bem na periferia, muito próximo da Judéia, então é longe dos centros nesse período. A Constantinopla ainda não existia, a gente não tinha essa região aqui tão eh, politizada, né? Só no século seguinte que a gente vai ter, por exemplo, o Concílio de Nicéia aqui, né? A cidade de Nicomédia, que é a capital da Bitínia, sendo já uma cidade imperial, para depois vir a ser Constantinopla. Então, nesse período, a Síria ainda está no extremo do extremo de distância do centro de Roma, né? E a Cesareia da Capadócia, na Turquia, já no século IV, aí então volta o mapa. Capadócia aqui, fronteira com a Síria, mas nesse período nós já temos Constantinopla aqui, então outro contexto regional. Perdi o elogio. No quinto elogio, em Ardag, na Irlanda, São Melo, bispo, 488, também um elogio seco hoje. Lembrando que a Irlanda ela foi evangelizada justamente nesse século, então provavelmente um dos primeiros bispos da Irlanda. Nós temos a Irlanda, ela recebe bispos aqui, né? São Patrício é o grande evangelizador da Irlanda. Depois a gente vai ter São Columba, vai ter alguns santos, mas provavelmente São Melo tá no a primeira geração de bispos assim. O elogio não nos informa muito sobre ele, curioso, mas certamente, sempre que aparece um bispo, inclusive, eu indico, rezem, peçam a intercessão dele pelo seu bispo, especialmente os bispos desses momentos, assim, são bispos que para levar a igreja foram para lugares inabitados ou quase inabitados, ermos, arriscados, etc. É o caso, eu imagino também, do próximo elogio, São Gastão, na Gália Bélgica, bispo que, enviado por São Remígio, bispo de Reims, para aquela cidade devastada, catequizou o rei Clovis, restabeleceu a igreja e dirigiu-a durante cerca de 40 anos e levou a bom termo a obra da evangelização dos povos ainda pagãos daquela região. São Gastão catequizou o rei Clovis, porque a conversão do rei Clovis, né? Clovis é o rei dos francos, o primeiro rei católico depois da queda do Império Romano, que quando a gente tem essa bagunça toda, a conversão dele é atribuída a São Remígio, que era o bispo em Paris, né? Bispo de Reims, que era o bispo é, do Reino Franco, ali, o grande bispo dentro do Reino Franco. Provavelmente São Gastão tenha sido esse bispo que ficou responsável, né, a catequizar o rei Clovis, não no sentido de converter, mas no sentido de convertido, educar para a fé. Então, bem interessante essa relação. E vejam que nós temos um bispo enviando outro bispo. Então, existem já desde o princípio também essas relações de que hoje a gente já vê mais estruturado, por exemplo, o arcebispo, que é o responsável por uma província eclesiástica, então ele é igual aos demais bispos, mas ele tem uma primazia em questões específicas, uma própria conferência episcopal, que também é, é igual aos demais bispos, né, cada bispo lá, mas existe uma primazia, etc. Então, aqui a gente já vê esse tipo de coisa, e a gente está no ano 540,
quer dizer, primeiríssimos séculos, assim, a igreja tinha, há 2 séculos a igreja deixava de ser perseguida mais ou menos, então imagine. No sétimo elogio, também na Gália Bélgica, Santo Amando, bispo de Maastricht, que anunciou a palavra de Deus a muitas províncias e povos até a região dos eslavos e finalmente terminou a sua vida terrena no mosteiro que construíra em 679. Vou mostrar para vocês aqui, eu não sei se foi ontem ou anteontem a última vez que eu mostrei esse movimento, mas ele aparece muitas vezes, que nós temos a evangelização. Aqui tem que mudar a cor, né? Nós temos, então, primeiro, durante o período romano, essa evangelização nos extremos aqui, dentro do Império Romano, e num segundo momento, então, a gente tem ah, esses novos bispos indo aos povos germânicos, nesse caso, indo até os eslavos, a evangelização em si dos eslavos como povo mesmo, assim, é, de forma mais relevante, ela vai se dar alguns séculos ainda depois, mas com certeza por conta do trabalho de bispos como Santo Amando, que já alguns séculos antes ia até esses povos. No oitavo elogio, na região de Tongres, no Brabante da Austrásia, parte da Bélgica hoje, Santa Rénula, ou também Reinilde, abadesa do mosteiro de Eike, no século VIII. Não temos a ordem dela, possível que seja beneditina nesse período, ainda mais sendo chamada de abadesa também. E esse é o período que eu sempre falo o período e o local que eu falo das grandes abadesas, né? Que ah, cronologicamente, digamos, são a sequência daquelas grandes santas romanas, assim, elas preenchem aquele mesmo espaço da história e especificamente nessas regiões aqui elas estão. Então aqui a gente tem uma santa no que hoje é a Bélgica, mas o norte da Europa, ao longo desses séculos 7, 8 e 9, vai ser muito permeado de grandes abadesas aqui, que primeiramente a gente tem esse movimento, o movimento das santas mulheres. Obviamente eu não estou generalizando, não estou falando de todas elas, mas desses grupos, né, que eu sempre caracterizo, viúvas e virgens do Império Romano. Então elas começam em geral aqui, temos algumas aqui também, mas desses lugares elas se movimentam para cá, e aí elas não são as mesmas mulheres, que eu quero dizer, é o movimento que, ao meu ver, vai evoluindo. Nós temos as abadesas nobres que vão fundando mosteiros, e depois, quando elas chegam aqui, elas já a vida religiosa já está tão estabelecida que nem existe tanto essa coisa de sair da vida de nobreza para o mosteiro já. Há uma vida própria da vida religiosa, né? Nono elogio temos São Guarino, bispo célebre pela sua austeridade de vida e amar os pobres em Palestrina, no Lácio, em 1159, um período bem de uma Itália bem dividida. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa de mapa para mostrar para vocês aqui, século XII. Do Lácio eu não vou ter, eu tenho o norte da Europa aqui, até a República de Veneza, século X, acho que já dá uma ajuda. Tá muito menos dividido ainda aqui. Mas o Lácio é essa região aqui, né? Onde está Roma. Então vejam que Palestrina, não sei exatamente que parte fica, mas é possível que estivesse no Reino de Nápoles, ou nos Estados Papais, ou no Sacro Império Romano Germânico, e aí sob outras cidades, né? Porque aqui nós temos várias divisões: Florença, Milão, Gênova, Veneza. Cada um é um, um, como se fosse um principado, né? Uma cidade é, que faz parte dessa federação, entre aspas, que é o Sacro Império. Então é um período bem dividido, assim, de uma política muito intensa, de muitos embates, etc. E os bispos, nesse momento,
eles têm mais ou menos a função que eles tiveram ali na queda do Império Romano, de serem o centro das cidades, assim, serem os grandes líderes nas cidades, mas obviamente aqui uma outra sociedade, problemas políticos muito mais intrincados, né, nos séculos ali 5, 6, os problemas políticos eram de violência mesmo, eram guerras, eram embates quase tribais. Aqui a gente tem uma nobreza, uma questão de diplomacia, existe é um nível de política extremamente mais elevado, e os bispos também são inseridos nisso e têm que lidar com essas coisas para além de tudo que eles já têm que lidar do pastoreio das ovelhas, da defesa da fé, etc., do ensino da fé. Lembrem, rezem pelo seu bispo diocesano. No 10º elogio em Skara, na Suécia, São Brinolfo Agoldsson, bispo ilustre pela sua ciência e dedicação à igreja, 1317. Se diz que ele é ilustre pela sua ciência, certamente ele tem uma obra bem relevante, então já indico que pesquisem. Vejam, aqui a gente está na Suécia em 1317. Aqui já tá, a Suécia já está evangelizada, tá? Inclusive, a gente vai ter dali algum tempo, a Suécia, ela vai estar tomada pela reforma. Então, aqui a gente está um século e meio, mais ou menos, 2 séculos antes da, da heresia protestante, que vai dominar, ó. A Suécia está toda preenchida, o que está roxo aqui é luteranismo, aqui a gente tem calvinismo e anglicanismo aqui em vermelho, e aí o que é amarelo é considerado católico, mas também permeado por algumas dessas seitas. Então, imaginem, foi uma região, a própria Alemanha, né, uma região que demorou mais para ser evangelizada. Então, esse movimento aqui é um movimento que vai ali pelos séculos 6, 7, e esse movimento aqui já é do século 8, 9. E aí, então aqui nós estamos bem no meio, no ápice entre a evangelização desse povo e o domínio dele por uma heresia, que é a heresia, nesse caso, luterana, né, especificamente. Mas indico que pesquisem, tá? Um bispo, peço a intercessão dele, e o elogio me parece dizer que há algo de bom conteúdo a ser visto ali, assim, algo de produção científica mesmo, ou filosófica, enfim. No 11º elogio, o beato Ângelo de Furti, presbítero da Ordem de Santo Agostinho, insigne no zelo pelo reino de Deus, em Nápoles, no mesmo período, 1327, 10 anos depois. Nápoles, só para vocês verem, a gente estava falando aqui de cima dessa região, mas agora a gente está falando do outro extremo. Nápoles, se por um lado aqui a gente tem a influência da heresia protestante, aqui a gente tem a influência dos infiéis, dos muçulmanos, e por outro lado, que chegaram até aqui, ó, vejam, o Império Otomano ele está aqui já. Nesse momento, obviamente, aqui no período do Beato Ângelo de Furti, ainda não temos Império Otomano aqui, tá? Constantinopla vai cair mais ou menos 100 anos depois, eu não lembro a data exata, mas vai cair mais ou menos 100 anos depois dessa data. Mas nós temos aqui uma espiritualidade bizantina, oriental, que influencia muito essa região, e um contato muitas vezes violento, uma invasão dos muçulmanos vindo do sul. Então, é uma região, apesar de até relativamente próximo, pensando na distância para se cruzar isso, é uma região completamente diferente dessa que a gente falou de São Brinolfo, ainda que sejam praticamente da mesma época. No 12º elogio, também na Campânia, mas em 1910, Santo Afonso Maria Fusco, presbítero que se dedicou ao ministério das missões rurais, à formação dos jovens e especialmente dos pobres e dos órfãos, e fundou a Congregação das Irmãs de São João Batista. Fundador, sempre indico que pesquisem um fundador. Pensando naquele período dos grandes fundadores do século XIX, ali dos anos 1800 e tal, ele está um pouquinho deslocado cronologicamente, e dá para dizer que
Esse mapa aqui não vai dar, acho que não vai dar pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver se tem um que aparece melhor. Mas, ah, acho que esse aqui. Ó, vejam, é um mapa mais velho, tá? Não é dessa época, obviamente. Esse mapa aqui é do século, ano 1700. Mas só para vocês entenderem que o que eu sempre digo que é o epicentro do período dos fundadores é isso aqui, ó, tá? Mais ou menos isso aqui. Então, alguns pontos da França, por exemplo, eles são tão próximos como esse ponto que a gente está falando aqui na campanha, né? A campanha aqui. Ah, então, pensando em epicentro, apesar de estar dentro da Itália, ele está já nas primeiras linhas ali de Cipano. Então, tanto cronologicamente quanto geograficamente está um pouco deslocado desse período, o que não é, vejam, isso não quer dizer nada assim, não é um demérito nem nada, é só uma constatação. Nós temos um foco ali de muitos fundadores num local e num período, mas isso se expande para antes e depois, para um pouco mais longe em todas as direções, digamos, tá? Obviamente, quanto mais distante disso, menor a incidência de santos fundadores. No 13º, elogio o beato Francisco Spinelli, na Itália também, em Rivolta Dada, presbítero que, superando pacientemente muitas e prolongadas dificuldades, fundou e dirigiu a Congregação das Irmãs Adoradoras do Santíssimo Sacramento em 1913. Mesmo contexto, Cremona, eu não sei onde é que fica exatamente Cremona. Me parece. Bom, não vou chutar, né? Vou pesquisar. É mais fácil. Vamos ver. Ah, parece 50 mil coisas, né? Enfim, vamos deixar aqui para a próxima. Mas me parece que tão deslocado quanto o outro, com certeza historicamente, mas geograficamente também. E por fim, em Durando, cidade do México, São Mateus Correia, presbítero e mártir, que durante a perseguição desencadeada contra a igreja, que em 1927, se recusou a obedecer a ordem de revelar o segredo de confissão e por isso recebeu a coroa do martírio. A gente está há alguns dias vendo alguns cristeiros aqui da Guerra Civil do México, uma guerra onde os revolucionários, muito parecido com a Espanha nesse mesmo momento, com a diferença de que no México eles de fato tomaram poder por um longo tempo e institucionalizaram a perseguição. Na Espanha, os revolucionários tomaram poder, mas é, eles tomavam poder em algumas cidades, outras era o outro lado, então não teve uma Espanha 100% revolucionária por muitos anos, como foi o México. O México ele foi totalmente tomado por muitos anos, então o governo passou a perseguir. Né? Na Espanha a gente tem algo um pouco mais descentralizado, justamente porque eles não conseguiram tomar e manter o poder em todo o espaço geográfico em muito tempo. Mas é o mesmo período histórico e algo muito parecido. São revolucionários declaradamente anticatólicos. Se tu não conhece o período da Guerra dos Cristeiros, indico que pesquise, dá um Wikipedia aí, é muito rápido de fazer. Sempre falo, o Wikipedia tem problema, pode ter informação errada, com certeza, mas para quem não tem informação nenhuma é um ótimo ponto de entrada. Depois tu aprofunda, tu corrige informações, etc. Mas vale a pena começar por ali para abrir o teu horizonte, tu ter alguns links, relacionar períodos, figuras históricas e tudo mais. E fechamos aqui. Me conta se algum santo chamou a tua atenção, se tu gostou mais de algum, se tem algum que se tu identificou na tua história, se tu algum deles parece ter vencido vícios que tu precisa vencer, parece ter virtudes que tu precisa ter, ou se algum deles tem alguma característica até boba, eu gosto muito da cultura tal, ou eu gosto da época tal e esse santo tá nessa época, ou esse santo, sei lá, tá relacionado com os francos. Eu gosto muito de ver Asterix, que tem os gauleses e ao mesmo período, sabe? Pode viajar aqui, porque o importante é criar um motivo para poder conversar com o santo. E aí, o conversar, eu tô falando muito entre aspas, que é, na verdade,
Tu pode conversar com os santos através da tua prece. Deus permite que isso aconteça, que os santos te ouçam. Mas esse conversar, eu quero dizer, olha só, tu vai conhecer a pessoa, tu vai conhecer a história, tu vai colocar ele nas tuas intenções, pedir intercessão para ele. Essa é a conversa que a gente tem com os santos, tá? E se tu não teve nenhum que te chamou muita atenção, vou te dar algumas dicas, alguns que para mim saltaram aos olhos e que talvez te ajude. São Mateus Correia, com certeza. Os fundadores que nós vimos aqui, Beato Francisco Spinelli, Santo Afonso Maria Fusco e Beato Ângelo de Furti, três fundadores. Tínhamos mais um que eu falei lá em cima, São Gastão, que é o catequista do rei Clovis, assim como tem um bispo, obviamente São Paulo Mickey, e o bispo São Brinolfo Algotsson. Todos eles estão listados aqui embaixo e tem o link do martirológio daquele dia, porque tem um link que é o genérico do martirológio, tu vai abrir, ele vai abrir sempre no dia de hoje, né? Caso tu veja esse vídeo amanhã, daqui a 10 dias, aqui embaixo está o link do dia específico, né? No caso, o link do dia 6 de fevereiro está aqui embaixo para tu abrir e ver a lista sempre do dia 6 de fevereiro, que é o vídeo que a gente está fazendo hoje. Certo? Espero teus comentários, a tua inscrição. A tua inscrição é muito importante, então te inscreve, convida os teus amigos, teus familiares, teus colegas de paróquia, de grupo de jovens, enfim, para se inscreverem aqui. A gente precisa bater os 500 inscritos para eu poder disponibilizar alguns conteúdos diferentes, específicos aqui. E, obviamente, deixa o teu like e eu te espero amanhã para mais um Todo Santo Dia. Tchau.